Fiel, Vessone soltou ótima notícia agora e confirmou o pagamento que o Corinthians fez para a Caixa essa semana, uma quantia milionária. Vai explicar também o valor total que o Corinthians tem para quitar nesse ano de 2026. Corinthians acertando as coisas com a Caixa em relação à Neoquímica Arena. Todas as informações de Corinthians e Santos também tem uma matéria especial no vídeo de agora. E as últimas do Coringão. Então já se inscreva aí, você que não é inscrito, nos ajude a chegar a 40 mil inscritos aqui no canal. Fortaleça com o like só clicando no joinha aqui embaixo que ajuda a gente demais, Fiel. Eu sou o Luan, bora pro vídeo. Fala galera, tudo bem? O Corinthians quitou a primeira parcela trimestral do acordo da Neoquímica Arena, a primeira parcela de 2026. Sabe quanto foi? Sabe quanto vai ser o total do ano? Vou contar agora, só não esqueça de curtir o post, hein? Seguir na plataforma para muita informação e curiosidade sobre o Esporte Clube Corinthians Paulista. É o seguinte, Corinthians quitou a primeira parcela trimestral de 2026, daquele acordo com a Caixa feito lá atrás. O valor de cerca de 30 milhões de reais. Agora terá a segunda parcela em junho, a terceira em setembro e a última em dezembro. A totalidade das 4 parcelas trimestrais vai dar alguma coisa em torno de 115 milhões de reais na apuração do portal Meu Timão. Lembrando, esses cerca de 30 milhões pagos agora em março, teve ali aquele bloqueio de parte da premiação da Copa do Brasil, que foi direto para a Caixa Econômica. Ela pegou esse valor e ajudou a amortizar agora esta parcela. O Corinthians fez esse acordo com a Caixa lá em 2022, pagou 23 e 24, 8 parcelas, né? 4 parcelas trimestrais em 23, 4 parcelas trimestrais em 24, e essas 8 parcelas eram só os juros daquele período que ficou sem pagar, que o clube decidiu com o André Sanches parar de pagar e entrou no imbróglio judicial. Aí em 25 mais 4 parcelas, totalizaram aí cerca de 100 milhões de reais também, aí sim, amortizando um pouco da dívida e mais os juros também da parcela, como qualquer outro financiamento que a gente faz na nossa casa ou do nosso carro. E agora em 26 começa tudo de novo, 4 parcelas trimestrais. A primeira então de março foi paga pelo Corinthians, tudo resolvido. Em junho tem mais, hein? Em junho tem a próxima, e repetindo, a totalidade do ano vai dar aí cerca de 115 milhões de reais. O que você pensa, hein? Que o Corinthians vive uma crise técnica, isso é inegável. São 6 jogos jogando muito mal. E aqui esses números dá para representar bem, talvez ilustrar bem isso, o maior dos representantes dessa crise técnica de 2026, apesar lá do título da Supercopa do Brasil naquele jogo especial diante do Flamengo. Memphis Depay, 10 jogos no ano, nenhum gol, apenas uma assistência e vários jogos muito ruins. Um outro jogo até que mais ou menos, mas a imensa maioria é isso daqui. Jogando nada, se dedicando pouco, escolhendo alguns jogos específicos para jogar, como em Brasília e diante do Palmeiras, por exemplo. No mais, praticamente não entra em campo, assim como a maioria dos jogos com seus companheiros, que também vem fazendo isso. Então Memphis representa para mim esse ano de 26 do próprio Corinthians. Fazer uma reflexão aí, Memphis. Foi muito importante em 24, em 25, mas o 26 está muito abaixo, hein? Já não dá mais para negar, né? Uma crise claramente técnica já do Corinthians, de Dorival, Lucas Silvestre, dos jogadores, porque a equipe está emendando muitos jogos ruins. Vocês estão vendo aí. São pelo menos 6 jogos ruins do Corinthians tecnicamente. Depois que jogou bem contra o Palmeiras, contra o Red Bull, o time simplesmente parou de jogar. Conquistou até alguns resultados, mas parou de jogar. São 6 jogos ruins, 4 resultados, 4 jogos sem vencer. Os últimos todos aí saindo atrás o tempo inteiro. É preciso urgentemente ter uma reflexão dentro do CT Joaquim Grava. Dorival, Lucas Silvestre, Marcelo Paes. Tá na hora ali dos jogadores também, porque não dá para ficar do jeito que tá não. O que aconteceu contra o Curitiba é bastante inadmissível.
Lucas Silvestre até confirmou, né, que nada deu certo, todo mundo tá errado, e é verdade, é o mínimo, né? Se não quis enrolar nada, só que em determinado momento ali da coletiva, ele falou, a gente trabalhou na semana, a gente imaginou outro tipo de situação, acabou acontecendo diferente, deixou no ar aí a possibilidade de ter subestimado o Coritiba. Tá vindo da Série B e tudo mais, e é isso que dá. Quando foram perceber o time lá organizadinho do outro lado, sabendo que estava jogando contra o Corinthians, na arena, estádio de abertura de Copa, deixaram a vida, uma organização incrível, e aí o Corinthians simplesmente sucumbiu e envergonhou muito o seu torcedor. Sim, envergonhou. Tem derrotas que você sai orgulhoso do seu time, porque o time deixa tudo. Contra o Palmeiras, por exemplo, jogou bem, a torcida curtiu muito o que o Corinthians jogou. Não gostou do resultado, mas o jogo gostou. Mas contra o Coritiba, beira a vergonha alheia. Queria só lembrar a Matheus Bidu, lateral do Corinthians, que melhorou muito, né, desde que chegou ao clube e tudo mais, e soltou essa carteirada aí depois da vergonhosa atuação diante do Coritiba, o time que vai lutar para não cair, que veio da Série B do Campeonato Brasileiro. Em 2011, o Corinthians foi campeão brasileiro, em 12 da Libertadores e do Mundo, em 13 Paulista e da Recopa. Sabe o que aconteceu com aquele time, com aqueles jogadores? Aquele time resolveu parar de jogar. E todo mundo deixou o Corinthians depois. Todo mundo foi mandado embora, porque era um ciclo que tinha acabado, né? Tinham ganhado muita coisa e pararam de jogar. E é exatamente isso que o torcedor corintiano não quer que aconteça, Matheus Bidu. Aliás, um paulista, uma Copa do Brasil, uma Supercopa do Brasil, convenhamos, não dá nem para começar com o que aquele time viveu, o que aquele time fez, e mesmo assim sobrou para todo mundo depois, porque os caras simplesmente sentaram no sucesso. Então você imagina vocês que não ganharam praticamente nada ainda com o Corinthians, querer dar essa carteirada não faz muito sentido, né? Aliás, eu vou sempre repetir a mesma coisa, vocês são privilegiados de jogar num clube com uma torcida como a do Corinthians, que não enche o saco durante os 90 minutos, que só apoia vocês. Vocês talvez precisariam viver uma outra realidade em outros clubes para saber o que é encheção de saco, o que é cobrança, porque talvez essa postura da torcida do Corinthians de apoio irrestrito talvez faça mal para alguns jogadores. Amanhã foi tensa aqui no CT Joaquim Grava. Cerca de 20 torcedores das principais organizadas do Corinthians entraram no CT para cobrar jogadores e também a comissão técnica. A equipe passa por uma fase conturbada, são 4 jogos sem vencer, caiu bastante na tabela do Campeonato Brasileiro e ainda amarga a eliminação no Paulistão para o Novo Horizontino. As organizadas soltaram uma nota informando que os jogadores reconheceram o desempenho muito abaixo do esperado diante do Coritiba, que Garro e Memphis assumiram o baixo rendimento individual. E além disso, falaram também sobre uma conversa individual que rolou com o lateral Matheus Bidu, que prontamente reconheceu o erro e pediu desculpas à fiel torcida. O treinador Dorival Júnior foi convidado a comparecer, segundo esses torcedores, mas por motivos pessoais saiu mais cedo do CT. Já Osmar Stable, presidente do clube, e Marcelo Paes, executivo de futebol, esses sim ouviram todas as cobranças feitas pelas organizadas. E os atletas se comprometeram a apresentar uma postura diferente já na próxima partida. Sob pressão, o elenco volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Santos na Vila Belmiro. Antes dessa conversa com os torcedores, dessa cobrança, o elenco fez mais uma atividade aqui no CT visando esse duelo. E claro que a expectativa é pelo retorno do atacante Yuri Alberto, ele que está na fase final de recuperação de uma lesão na coxa e mais uma vez treinou em campo com o grupo, tá fazendo ali uma transição. Como durante toda essa semana ele trabalhou no campo, aumenta as chances aí dele ficar à disposição para o clássico contra o Peixe. Agora o time tem mais uma atividade neste sábado aqui no CT e aí sim Dorival vai definir os 11 titulares para o clássico. Lembrando que o Corinthians está na 10ª posição da tabela do Brasileirão com 7 pontos. Rapaziada, nos treinamentos da semana, a gente estava vendo a evolução do Yuri Alberto e do Caio César,
Bom, pessoal, nos treinamentos da semana, a gente estava vendo a evolução, né, da transição física do Yuri Alberto, do Caio César, do Matheus Pereira, jogadores que estavam lesionados, que não foram relacionados nessa última partida do Corinthians sobre o Coritiba, mas que poderiam voltar no clássico contra o Santos. O Matheus Pereira tem mais chances de ser relacionado e, inclusive, acho que é uma tendência que ele seja, mas Yuri Alberto e Caio César seguem de fora. O Yuri, ele mesmo confirmou num evento lá em São José dos Campos, quando perguntado, de que ele seria relacionado apenas no jogo contra a Chapecoense na próxima quinta-feira, ou seja, na semana que vem. Existe uma precaução, ele está completando um mês da sua lesão muscular de grau 2, e a gente sabe que essa lesão ela demanda um tempo de 4 a 6 semanas para voltar, então ele está realmente dentro do prazo, é que a gente sempre espera um Yuri voltando antes do normal. E como ele já está treinando com bola tem uma semana, a gente imaginou que ele pudesse já contra o Coritiba ser relacionado. Isso não aconteceu. E então, quando isso aconteceu, a gente pensou, bom, então contra o Santos ele joga com certeza. Também não vai acontecer, dito pelo próprio Yuri Alberto. E o Caio César da mesma maneira. Então os dois devem retornar apenas diante da Chape. Se tem alguém para voltar, talvez seja o Matheus Pereira no meio campo. E aí a gente já monta essa escalação. O André Carrilho, ele perdeu 2 dias de treinamentos, participando de uma atividade apenas na parte interna do CT, por conta de uma espécie de fadiga. O Carrilho, ele teve um ano muito conturbado, 2025, ele retorna, consegue ter uma sequência, mas ainda assim num nível físico bem abaixo, né, do que a gente já acompanhou do André Carrilho, né, um jogador tão importante desde que chegou ao clube. E agora, mais uma vez, né, a gente vai ter que se acostumar com essa rotina, são jogadores acima de 30 anos, jogando de 2 dias e meio em 2 dias e meio, aí não tem como, você não tem período de recuperação, por isso que é importante você ter um elenco um pouquinho melhor, e as lesões elas foram consequências de uma sequência de 9 jogos no mês de fevereiro, não tinha como ser diferente. Mas é claro que as atuações elas também não estão recomendando, seja pelo aspecto físico ou técnico, eu já vou entrar nessa questão. Vou tentar projetar o time, porque me parece que vai ter mudanças. O Hugo Souza vai ser o goleiro, nas laterais o Mateuzinho e o Matheus Bidu, na dupla de zaga o Gustavo Henrique e o Gabriel Paulista, até aí tudo certo. Eu colocaria, e acho que é uma tendência até, que o Rodrigo Garro vá para o banco de reservas. Ele não jogou bem contra o Coritiba, ele não vem jogando bem e ele não se dá bem ou não tem se dado bem com o Bidon no time. Acho que essa é uma avaliação que está acontecendo, de que Garro e Bidon não podem jogar juntos. Porque você mata o principal do Breno Bidon no seu melhor momento do ano passado, e também o Bidon acaba matando o Rodrigo Garro. Eles são características diferentes, mas você precisa ter uma dinâmica de meio diferente. O Garro não está tecnicamente, individualmente no seu melhor momento. Então, nesse aspecto, ok você ter um jogador como o Garro para segundo tempo, para uma bola parada, para um chute a média distância, para entrar descansado, e aí dentro de um nível físico jogar numa alta intensidade durante, 30 minutos, tá bom, faz parte. A gente precisa entender novos cenários, né? Que é o que está acontecendo nesse momento. O Garro não está na sua plenitude física e, por consequência disso, não está na sua plenitude técnica. Então, eu priorizaria Breno Bidon como meio armador do time e deixaria o Garro para segundo tempo. Tá tudo certo, gente. Você precisa de 15 jogadores no nível bom para mudar o jogo no segundo tempo. São 5 trocas. Eu não me oporia a isso. Meio campo. Se o Matheus Pereira estivesse condições 100% para começar o jogo, para mim ele seria o titular da primeira função no meio-campo hoje, respeitando o momento técnico dele e o do Ranieri, que não é dos melhores e que tinha aí um problema no tornozelo, então talvez isso até o tenha prejudicado. Eu abriria o meio-campo com o Matheus Pereira, faria Alan, André e Breno Bidon. Esse seria o meio-campo, com o Memphis e o Guinegão no ataque. Ou o Vitinho, enfim, pode escolher. Esse seria o meu time. Agora, o Matheus Pereira não tem condições de começar, Ranieri, Alan e André, com Breno Bidon na meia armação. Esse seria o time para encarar o Santos no próximo domingo, né, dependendo das questões físicas que vão acabar escalando o time. O CT Joaquim Grava recebeu cerca de 15 torcedores organizados, de várias torcidas organizadas, né? Você tem a Pavilhão 9, tem a Gaviões da Fiel, tem a Fiel Macabro, são 5 no total, camisa 12, vou esquecer de alguém aqui. Mas enfim, foi uma visita, eu sei que
Isso é praxe no Corinthians, é institucionalizado. Eu não concordo muito, mas sei que no Corinthians isso acontece. Não concordo muito porque eu sei da importância das organizadas, eu reconheço a importância delas, inclusive politicamente dentro do clube. Não estou aqui para condenar algo que existe, algo que funciona e algo que é institucional já dentro do Corinthians. Mas eu tendo a não gostar desse tipo de coisa, né? A cobrança faz parte. Você que está aqui assistindo o vídeo, provavelmente você está insatisfeito com o momento que o time está vivendo. As atuações recentes, elas não recomendam. Tá tudo certo. Eu só não concordo com esse tipo de pressão. Mas, repito, é algo que acontece no clube, então cabe a mim respeitar. Essa visita, ela foi, inclusive com uma nota emitida pela Gaviões da Fiel, que é a principal organizada, foi visando cobrar pela postura do elenco, pela postura do time nos últimos jogos. E aí, nesse aspecto eu concordo, não exatamente com a forma, né, mas com a cobrança, com o mérito da cobrança. Você não pode aceitar apatia. Questão técnica, que o adversário foi melhor, ok, eu acho que isso é do jogo, é do futebol, e o torcedor do Corinthians, como ninguém, sabe que o Corinthians não é feito apenas de vitórias. Você está lá pelo clube, não necessariamente por resultados. Algo que o torcedor ele não admite é falta de entrega. É jogador dando passe para o lado, caminhando em campo. Isso é inadmissível. Fiel, e depois desse retrospecto negativo aí nessas últimas 5 partidas e a cobrança das organizadas, me deparo com uma informação como essa que só confirma, né? Fadiga. De acordo com o GE, Carrídio não treinou quinta e sexta. Ele não treinou no CT do Corinthians por controle de fadiga. Controle de fadiga. Tá cansado, exausto, o corpo tá no limite. Nos últimos 20 dias, o peruano ficou em campo por 34 minutos em 20 dias. 2 minutos em Novo Horizonte, 28 de fevereiro, 32 minutos contra o Curitiba, dia 11 de março. Será que consegue treinar nesse sábado e viajar os 60 km até Santos? Deixa a resposta aí embaixo, fiel. Se inscreva no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan. Resposta da draga que tá o nosso time nessas últimas partidas. Até o próximo vídeo. Valeu!